Olá, amigos. Sejam muito bem-vindos ao canal Espírita. Veremos hoje o trecho de uma palestra realizada em 6 de maio de 2023, onde Divaldo Franco nos fala sobre a interferência da espiritualidade em nossas vidas. Gostaria de convidá-lo a inscrever-se agora. Ative o sininho das notificações e não deixe de compartilhar este vídeo com as pessoas especiais em sua vida. Mas, para que ninguém saia daqui mais com qualquer dúvida quanto à interferência dos espíritos em nossas vidas. A interferência boa ou má vai depender de cada um. Deus não tem nada com isso. Nós é que elegemos. Então, com o exemplo deste meu filho, que é filho de Deus e de todos nós, eu coloquei a nossa reflexão numa história real que já contei aqui há uns 40 anos. Quando começamos as atividades de publicar os livros, tudo era muito difícil, mas Deus colocou diante de mim as possibilidades mais inimagináveis, para que anotemos como Deus interfere em nossas vidas através dos Espíritos. Eu estava no Rio de Janeiro e levava um livro datilografado, em papel cetinado, para encontrar preço de publicação em Curitiba, que havia uma gráfica editora muito boa e relativamente mais barata entre aquelas que havíamos consultado. Havia um casal do Rio que era muito amigo nosso. Ele era cardiopata e era um homem que possuía muitos bens. Determinada circunstância levou-me à sua casa, através da minha anfitrioa do Rio de Janeiro, onde eu me hospedei 40 anos. Eu já não era hóspede, eu era barata, morava praticamente na casa. E então, nesse dia, estávamos sem palestra, quando a minha amiga disse: vamos visitar o casal. Eles são tão sós, eles gostam tanto de lhe ouvir contar casos. Então, muito bem, eu estava revisando a datilografia do livro, porque sempre escapa, dizia Monteiro Lobato, que o erro gráfico é semelhante ao diabo. Na hora que ele está lendo, o diabo põe um rabo e a gente não vê. Na hora que imprime, que a gente olha, é a primeira coisa que vê, é o erro. Mas aí é tarde, tem que esperar a outra edição. E eu estava revisando e peguei a pasta de papelão e levei na mão casualmente, sem me dar conta. Chegamos à casa dos amigos, conversamos, tomamos um cafezinho, que é o meu levanta-pressão arterial, e nesse momento ele perguntou assim: que pasta é essa, Divaldo? Eu fiquei meio envergonhado, assim: não é de importância. É um livro datilografado que eu terminei e que estou levando a Curitiba para poder imprimi-lo. Ele disse assim: como é que se chama? Eu disse: Além da Morte. O prefácio foi dado pelo espírito André Luiz, através de Chico Xavier, que era um selo de confirmação. Ele disse: leia aí, por favor, qualquer coisa. Eu disse: então abra. Ele abriu e eu comecei a ler. O livro é o seguinte: a primeira diretora da Mansão do Caminho veio estar conosco no dia 15 de agosto de 52. Era uma senhora de 49 anos, dedicadíssima. A sua filha já era mãe de 6 filhos e estava sempre grávida. Era um milagre. Quando ela não estava grávida, estava se preparando para ficar grávida. Teve 9 filhos. Paciência. Muito bem. E então, Dona Otília, que era casada com o senhor bem mais velho, era uma pessoa extraordinária, dedicada, muito boa para mim, para Nilson. E então, ela estava conversando comigo e preocupada com o marido, que já sendo uma idade avançada, podia ter uma crise. Naquele dia, um sábado, eles estiveram em uma clínica que fazia os primeiros check-ups. Isso em 1952. Era um check-up mais cap do que cheque.
porque não tinha quase aparelhos, mas era um exame aqui, outro ali, etc. E ela dizia assim, meu filho, eu não sei se Gonçalves, de um momento para o outro, não vai desencarnar. E eu lhe disse, dona Otília, não se preocupe. A senhora viu que o médico disse que ele vai ter uma vida longa, apesar das dificuldades. Mas que a senhora deve ter cuidado, apesar de ser bem mais jovem. Ela era mais gordinha. E então estávamos conversando. E ela com o diagnóstico do marido para o futuro, mas ela para ter cuidado. Então eu me despedi, estava na sede da mansão, para ir para casa. E naquele momento eu disse, então, a filha tinha ido para casa. Até amanhã, dona Otília. Quando eu fui sair, ela disse, não sai agora. Eu estou sentindo uma coisa, algo como uma indigestão. E uma dor aqui no braço esquerdo. Eu não entendi nada. Eu disse, então vamos passar um pouco de álcool. Tudo para mim era fazer fricção. Álcool, alfazema, e era milagre de tudo. Mas quando eu me voltei, ela disse assim, meu filho, e deu um grito que eu nunca esquecerei. E caiu nos meus braços. Morreu. Fulminante o infarto. Morreu ali. E eu fiquei desolado, o que podia fazer? Ele ouviu o grito. Eu disse, não posso dizer a seu Gonçalves. Fiquei aturdido, Nilson veio me ajudar, colocamos na cama, e seu Gonçalves vinha, eu peguei-o no corredor, e ele me disse assim, o que foi, meu filho? Ele foi dona Otília. O que é que tem? Ela morreu, seu Gonçalves. Ele parou, assim, eu digo, número 2, vai ter já. Mas o velhinho aguentou. Ele disse, venha vê-la. Então, os senhores podem ter ideia do que aconteceu. Ela tomava conta de uma casa com 60 crianças, com as outras tias. E ficamos desolados. 6 meses depois, ela veio à sessão mediúnica para escrever uma carta à filha, contando como era morrer. Por isso que botou o nome Além da Morte. Ela dizendo, minha filha, e tal e tal. Mas a carta ficou tão longa que ela pediu licença aos mentores para continuar na outra sessão. E terminou no livro de 300 páginas. Ninguém me mande uma carta dessa, porque eu não vou ler. E então, conversando com Chico Xavier, ele disse, olha, Edivaldo, o livro é tão interessante e importante que André Luiz compara-o ao Nosso Lar. Havia sido publicado faz uns 7, 8 anos. E então ele vai dar o prefácio. E deu o prefácio. Isso era o que estava no livro. Quando o meu amigo abriu, ele leu exatamente quando ela conta, naquela hora que eu dei o grito e foi descrevendo, ele fechou o livro e me disse assim, é o meu caso, é assim que eu vou morrer. E foi. Anos mais tarde, ele estava sentado com a esposa, olhando uma foto de Joana de Ângeles, quando levou a mão ao peito, tombou, morto, fulminante. Mas bem, então ele ficou assim pálido, e eu disse, não se preocupe, essas coisas de espírito, a gente tem que ficar também um pouquinho com cuidado, estamos no mundo físico. E ele disse, e você vai imprimir como? Eu digo, eu vou ver o preço, vou negociar, e espero que o livro se pague. Conversamos, e antes de eu sair, ele chamou a esposa para ir na intimidade da casa. Estávamos na sala. E depois voltou. Voltou, e quando eu ia saindo, ele me deu uma caixa de sapato, enrolada, e disse assim, leve para casa, publique o livro. Eu não imaginei, em hipótese alguma. Chegando à casa da minha amiga, nós fomos abrir a caixa, e quando abrimos, era dinheiro vivo. Eram 10 milhões do dinheiro da época, porque mudou tanto que a gente tem dificuldade. Mas eu sei que era uma... Eu nunca tinha visto tanto dinheiro, tudo arrumadinho. Eu aí desmaiei. Eu digo, meu Deus, ele se enganou. E ficamos atordoados. Eu desmaiei, desmaiado, né, de cair do chão. Nunca havia tanto dinheiro, nem sabia o que era, não sabia o que fazer, são os apuros. Quando eu recobrei, a minha amiga estava pior do que eu, os olhos esbugalhados. E agora que
telefonamos para ele, dizer que ele pegou a caixa errada. Naturalmente ele quis me dar uma sandália, o que foi, e pegou errado. E aí ela foi telefonar, eu tremia. Eu nunca tinha visto tanto dinheiro na minha vida, com medo de ser preso, sei lá por quê. E então, quando ele atendeu, ele disse assim, pois não. Eu disse, fulano, você pegou a caixa errada. Ele disse, por quê? É pouco. Eu quase que tive outro ataque. E eu disse, não, é dinheiro demais, como é que é? Para que é? Para publicar o livro. Então eu fiquei pateta. Eu nem me lembro como é que acabou, eu sei que acabou. E ficamos. E agora meu medo de viajar a Curitiba, com essa dinheirama, graças a Deus não tinha raio-x, senão não passava. Pois bem, fui a Curitiba, a uma editora que publicou os meus 10 primeiros livros. Excelente, trabalho de alta qualidade, generosidade dos editores que tinham preço comum e um preço para os livros, porque eram para ajudar a Mansão do Caminho. E a importância foi exatamente 8 milhões da moeda da época. Ainda ficamos com 2 milhões para chupar picolé, qualquer coisa que fosse necessário. Pode haver maior interferência. E com o lucro desse, o Além da Morte, nós publicamos um de Rabindranath Tagore, belíssimo. Com o lucro dos dois, compramos uma pequena máquina. E graças a esse livro de Dorotilha, estamos hoje com 286 livros publicados, traduzidos a 16 idiomas, 90 deles. Então, como Deus interfere em nossas vidas. Queridos amigos, após estas palavras, convido-os a se juntarem a nós e fazerem parte da nossa comunidade. Inscreva-se em nosso canal para receber regularmente mensagens repletas de luz, amor e sabedoria. Não se esqueça de deixar o seu like e compartilhar este vídeo com aqueles que possam de alguma maneira se beneficiar com estas palavras de esperança e fé. Desejo a todos vocês muita luz, muita paz. Que assim seja.